Pode sentar. Mais uma vez, uma boa noite a todos e todas vocês. Eu sempre que estudo os textos que fazem parte do nosso lecionário, já era para ter dito isso, na verdade. Eu prefiro olhar todos os textos do lecionário e tentar compor uma mensagem que tenha diversos olhares. É como se nós colocássemos um objeto no centro do nosso templo e pedisse que cada um pudesse ver, observar o ponto de vista, o que é aquele objeto, e depois pudesse traduzir isso de uma forma que todos tivessem uma compreensão global, ou pelo menos uma visão múltipla sobre o mesmo fato, né? Então, quando nós lemos o texto do Antigo e do Novo Testamento, dos Salmos, do Evangelho, eles têm esses olhares sobre o tema que é o tema de hoje, sobre a questão do Pentecostes, né? Mas antes de entrar no Pentecostes, ontem eu vivi um Pentecostes. Eu fui no show do Gilberto Gil. E, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. É um Pentecostes. Por que eu digo isso? 50 mil pessoas reunidas, mais ou menos, no estádio Mané Garrincha. Eu estava numa visão privilegiada. E aí, quando o show foi começar, começou com 1 hora de atraso, mais ou menos, e ele tinha uma sequência quase que litúrgica na exposição das músicas, né? E um público jovem, um público novo, a grande maioria, quase todo lotado no espaço. Tinha muita gente que estava no lugar onde é o campo. Se tivesse que subir aquelas pessoas lá das arquibancadas, não haveria lugar para todo mundo, com certeza. E por que eu digo o Pentecostes? Porque ali havia só um sentimento, um coração, uma alma, em torno da exposição de Gilberto Gil, que é um fenômeno da música brasileira, todo mundo sabe disso. Com 83 anos de idade, cantou 2 horas e meia sem interrupção. E teve, na liturgia de Gilberto Gil, um período de fé. Aliás, são 2 músicas muito marcantes, tem outras que ele cantou que tem a mesma sensibilidade religiosa, mas andar com fé é uma, e se eu quiser falar com Deus é outra. Então, é quase que uma invocação do sentimento religioso comum naquela multidão de pessoas que a gente nem sabe direito quem são, assim, do ponto de vista da fé particular, mas que de alguma forma se engrenaram nesse processo, numa leitura comum, num sentimento comum, daquele momento de invocação de fé. Sobre a teologia das músicas de Gilberto Gil, eu não vou fazer aqui uma análise, porque não é a minha especialidade, mas o sentimento que eu tive sobre aquele momento é muito, muito interessante. E eu imaginei, porque hoje eu teria que pregar sobre o Pentecostes. E eu tentei contemporaneizar o quê? O que aconteceu na igreja, ou no povo de Deus que se reuniu ali no primeiro século, na primeira era do primeiro século, depois que Jesus foi levado aos céus e disse que enviaria o seu Espírito sobre o povo. O que era isso? Qual o sentimento que ocorria? O que acontecia na vida das pessoas, né? Então, com esse mesmo sentimento, eu tentando olhar pelos diversos olhos de Atos, de Gênesis, do Salmo, do próprio apóstolo Paulo, Lucas e João, eu intitulei essa mensagem hoje chamada O Espírito Santo como face incontrolável de Deus. Como face incontrolável de Deus. E que no Pentecostes Deus não se revela, não como uma presença domesticada pela tradição religiosa ou mesmo pela razão, mas como força criadora
vivificadora e incontrolável. Como Gênesis, onde o Espírito pairava sobre o caos. Ou em Atos, onde o vento rompe barreiras culturais e religiosas. O Espírito de Deus se manifesta livremente. A reflexão sobre o dia do Pentecostes busca levar a igreja, a comunidade de fé, a reconhecer e acolher esse agir imprevisível e libertador de Deus em nossas vidas e em nossa história. Nesse domingo de Pentecostes, reunimos-nos em comunidade para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. Celebramos um momento central da nossa fé, a descida do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, conforme lemos em Atos 2, de 1 a 21. Ali o Espírito veio como vento impetuoso, e línguas de fogo preenchendo aquele espaço de reunião com coragem, com unidade e com missão. Desde então, o Espírito Santo nos revela a face incontrolável de Deus, uma presença viva, imprevisível, que sopra onde quer e jamais pode ser contida. Pentecostes, no entanto, não é apenas um evento do passado. Aí esse termo é um pouco ambíguo. É um presente eterno. Presente enquanto tempo e presente enquanto dádiva que Deus nos dá como povo dele. Não celebramos apenas aquilo que foi, mas aquilo que continua a ser. O Espírito de Deus está vivo, agindo na história, soprando onde quer, renovando a face da terra, como diz o Salmo de número 104. Quando Jesus, em João 14, 18 e 17, promete o Consolador, o texto que nós lemos, ele fala do Espírito como aquele que nos conduz à verdade, que habita conosco, que nos ensina e nos faz lembrar de tudo o que Cristo revelou. Esse mesmo Espírito hoje ainda guia, consola, ilumina, questiona e anima. Ele não nos deixa órfãos. É a presença viva de Deus entre nós. O livro de Romanos, o apóstolo Paulo, nos lembra que o Espírito não é espírito de escravidão, mas de filiação. Por ele clamamos, Abba, Pai, uma expressão aramaica usada pelas crianças para se referirem ao Pai com carinho e confiança, algo como paizinho. É um clamor de intimidade, de proximidade com Deus, que nos lembra que não somos mais estranhos ou escravos ou servos, mas filhos e filhas amados. Somos herdeiros de Cristo, chamados a participar da sua glória e também dos seus sofrimentos. O Espírito nos liberta do medo e nos firma em esperança. Meus queridos e minhas queridas, o contexto que vivemos exige de nós uma releitura profunda desses textos que acabamos de conhecer e que fazem parte da nossa liturgia. Nós vivemos no Brasil e numa América Latina ainda marcados por desigualdades profundas, violências estruturais, corrupção persistente e exploração da vida humana e da natureza. No entanto, temos visto sinais concretos de esperança. Em 1995, cerca de 48% da população latino-americana vivia na pobreza. Hoje, esse número caiu para cerca de 27,3%, graças a décadas de luta do povo, de organização comunitária e de políticas inclusivas. Nós tivemos lideranças comprometidas com os direitos humanos, sociais, a retomada de programas de transferência de renda, a valorização da cultura popular, os avanços na luta por moradia, terra, educação e saúde. Tudo isso são fruto da resistência do povo. São Pentecostes
que acontece no chão da vida, em assentamentos, periferias, quilombos, aldeias e comunidades de fé. Assim como no tempo bíblico, em Babel, onde a arrogância queria impor uma só linguagem e poder, em Jerusalém, onde os discípulos temiam o mundo ao redor, também hoje enfrentamos estruturas que geram morte e exclusão. Essas forças representam o anti-espírito. Tudo aquilo que nega a vida, que sufoca a diversidade, que impede a comunhão e a liberdade. Mas Deus não nos deixa paralisados diante disso. Pelo seu Espírito, somos impelidos a transformar essas realidades. Somos chamados a denunciar injustiça e anunciar possibilidade de um novo mundo, animados pelo sopro do Espírito Santo que renova todas as coisas. Eu tenho uma experiência, eu sempre gosto de trazer alguma coisa concreta do que significa isso na prática da vida cristã. Eu nunca fui pobre, nunca fui. Eu nasci numa família de classe média. Fui educado como uma criança de classe média, ainda que na zona rural. E eu tive uma experiência muito forte de fé, de sensibilização, em que de 17 para 18 anos eu fui estudar teologia, por decisão, inspirado por uma série de contextos importantes na minha vida. E um lugar que eu escolhi para morar e viver e estudar chamava-se Jovens da Verdade. É um seminário, eu digo com muito orgulho que eu não fui estudante de teologia, eu fui seminarista, classicamente seminarista e seminarista interno. Eu estudei 5 anos no internato, de manhã, de tarde trabalhava, de noite fazia biblioteca. E ao contrário também era verdadeiro. Aí me ensinaram línguas em grego, em hebraico e outras coisas que eu não sei para quê, mas era um suador só para interpretar aquele negócio. Hoje não precisa mais disso, né? Não tem mais necessidade desse negócio. Mas naquela época a gente se sentia orgulhoso porque estudava na língua original, não sei o quê. Mas um fato na minha vida pessoal ocorreu que eu fui confrontado na minha primeira tarefa como seminarista. Eu já contei a experiência aqui de que eu fui instado a fundar uma comunidade, uma congregação. E fundar uma congregação é assim, abrir a porta de uma loja quase, e disser agora põe gente aí. Eu tinha 17 para 18 anos, e o que me levou foi um encontro com uma comunidade, um povo muito empobrecido, muito carente. E nas primeiras semanas foram muito duras para mim, e que me levou a tomar uma decisão. Depois desse semestre passando, fui fazer um estágio nessa região do São Francisco, onde eu contei a história das Carrancas, e uma comunidade mais pobre ainda, de afrodescendentes. E eu retornei de lá com uma experiência muito aguda, a vida bastante chacoalhada com a necessidade do povo. Isso era na década de 80, essa estatística que eu trago é 1995. A pobreza ainda era maior naquela época. E eu fiz uma decisão na vida, de não acumular. Eu não tenho um centavo guardado, eu não tenho um patrimônio na vida. Eu ganhei um Fusca em 1976, porque o pastor não podia andar de pé de ônibus, tinha que visitar os fiéis, um presbítero praticamente me deu um carro, que eu tenho até hoje. Eu, lembrando da opção, né, que às vezes você é tentado, inclusive, a abrir mão disso, ao longo desses últimos 35 anos. O mundo mudou, a pobreza diminuiu. Nossa, agora não precisa mais desse negócio. Mas eu tinha uma decisão no coração de dizer o seguinte: enquanto tiver um faminto semelhante a onde eu vivo, eu não posso ter, eu não posso acumular, eu tenho que dedicar. Estou trazendo essa experiência para
que a igreja, que nós consigamos, eu inclusive, atualizar minha perspectiva de fé e de testemunho, quando nós olhamos essa questão sobre a presença do Espírito Santo. Na igreja de Atos, diz a Bíblia, nenhum necessitado havia. Porque o povo pegava tudo que tinha, levava aos pés dos apóstolos e distribuía. Então, quando nós falamos quando a reflexão sobre o Espírito Santo é o que é que transforma de verdade no nosso testemunho, no nosso comportamento, que impacta o mundo, a sociedade, a vizinhança onde nós estamos, e que a igreja se torna um fato relevante. E aí, reverendo Daniel, quando a estatística evangélica, né, eu dou graças a Deus que foi menor do que eles esperavam. Eu não tenho nenhuma pretensão de que evangélico seja a maioria no Brasil. Eu acho que vai ser uma desgraça isso. Por quê? Porque as pessoas pensam em poder, em um poder que não é o poder que Deus, de alguma forma, revela em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo na vida da igreja através do seu evangelho. Não é. Isso eu tenho certeza absoluta. Isso já aconteceu no passado, nas tradições cristãs. E agora em outras religiões. Essa ideia de que o empoderamento da presença política de uma determinada visão de fé pode moralizar o mundo, não é verdade. Então eu achei que quando a estatística sexta-feira foi apresentada pelo IBGE, eu respirei aliviado. Porque na multidão dos que creram, mas também existe a expressão de onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Quer dizer, não é só o volume, não é só a massificação da fé que garante que o reino de Deus se faz testemunha e presente no mundo onde nós estamos. Mas são convicções como aquela que foi apresentada no texto, de que Lucas, puxando a orelha dos discípulos, vocês precisam lembrar de que significa a opção de que vocês fizeram, é a mesma que nós trazemos nesse compromisso que nós temos. Nesse contexto, o Espírito Santo não é uma força vaga, ou apenas uma ideia inspiradora. Ela é o sopro de Deus que incomoda, desperta e renova. É Ele que nos lembra que a história não é determinada pelo fatalismo, mas sim pela graça. Ele nos chama a olhar com atenção para o que está acontecendo ao nosso redor e perceber onde está Deus atuando, onde a vida está sendo gerada, onde a verdade está florescendo, mesmo entre os escombros. O Espírito é movimento. Ele nos conduz de estágio em estágio, revelando em nós uma consciência nova e mais profunda da presença de Deus. Ele nos leva a superar as falsas seguranças, os apegos religiosos e os sistemas mais fechados. O Espírito é que nos abre ao novo ser, à reconciliação com Deus, com os outros, com o nosso próximo e conosco mesmo. Ele nos desafia a viver, não presos ao que fomos, mas atentos ao que estamos nos tornando. Por isso, a espiritualidade cristã não pode ser uma fuga do mundo. Ela é, ao contrário, um mergulho profundo no sentido da vida. Viver no Espírito é viver enraizado na realidade, mas com os olhos voltados para o além do imediato. É descobrir que Deus está presente nos detalhes do cotidiano, nas perguntas sem respostas, na alegria simples e nos sofrimentos partilhados. O Espírito nos revela que o sagrado não está preso a um templo, mas espalhado pela vida. Os ritos e a liturgia, quando vivificados pelo Espírito, são caminhos que conduzem à missão e ao serviço. Não como repetições vazias, mas como expressões vivas da presença de Deus entre nós. Nosso modo de ser igreja reformada e presbiteriana precisa ser atravessado por essa compreensão. O Espírito é livre.
ele sopra para além dos ensinamentos, ele sopra para além das estruturas, ele vai além das nossas tradições, que às vezes se perdem com o calor da vida. Ele não se limita ao nosso controle. Ele não é propriedade de uma instituição. Ele é a presença incontrolável de Deus no meio. O verdadeiro sinal de Pentecostes é que todos conseguiam entender. Cada um ouvia as maravilhas de Deus em sua própria língua. Isso nos fala de acolhimento, de respeito pelas diferenças, pelas culturas, pelo valor de cada um. Todas as vozes e experiências são respeitadas, acolhidas, onde o Espírito Santo se encontra. A missão da igreja é ser um espaço onde o Evangelho seja falado de forma que todos e todas possam entender e viver com sentido e com alegria. O espírito de Pentecostes também é o mesmo que a palavra que pairava sobre as águas da criação. Ele é o princípio da vida. Por isso, quando falamos do Espírito, falamos também de cuidar da vida, do meio ambiente, da casa comum que Deus nos confiou. Uma fé que ignora a destruição da natureza é uma fé que é desconectada de Deus. E nós, os presbiterianos, herdeiros de uma tradição que valoriza profundamente a Bíblia, reconhece a soberania de Deus e afirma a nossa responsabilidade nesse mundo. Não podemos usar o conhecimento da doutrina como muros que afastam, mas como janelas que se abrem a novos olhares para a graça de Deus que está em constante movimento na história. Pentecostes nos lembra que a igreja não nasceu pronta, mas em movimento. Ela é o povo reunido pelo Espírito, enviado para anunciar com coragem, servir com humildade e resistir com esperança. A verdadeira fidelidade à fé não está em repetir coisas antigas, ritos, fórmulas, mas em continuar abertos ao sopro do Espírito que renova todas as coisas. O Espírito que desceu em Atos continua a descer hoje. Ele se manifesta nos clamores por justiça, nas mãos que semeiam bem, nas palavras que curam e nos gestos que libertam. E que nesse Pentecostes, nós, todos e todas nós, deixemos as portas do nosso coração, da nossa mente, da nossa comunidade abertas. Que não temamos o vento de Deus. Que sejamos uma igreja em que cada pessoa possa ouvir em sua própria língua, com sua própria história, que é amada, acolhida, chamada a viver em liberdade, e viver em liberdade do Espírito, que é a face incontrolável do nosso Deus. Que Ele nos abençoe nesse Pentecostes e que nos anime a viver a essa comunidade, inspiradas por Ele, a testemunhar o vigor e a atualidade da sua presença entre nós e de Deus nesse mundo. Amém.